Olá, queridos alunos do Instituto Educacional Vera Cruz. Eu sou o professor Valderedo Júnior. Estou mais uma vez aqui para mais uma aula de filosofia. Lembrando que essa aula ela vai destinada aos alunos do sexto ano da unidade de Teixeira e também do sexto ano aqui da unidade de Patos. Tá bom? Voltando de onde nós paramos na nossa aula sobre a introdução, da filosofia ou a antropologia humana, o ser e o pensar, nessa nossa aula 2, nós vamos seguir a partir do momento em que nós finalizamos a aula anterior. Ou seja, vocês lembram que no último momento que nós tivemos juntos, nós falamos sobre a síntese humana e o homem enquanto um ser livre, um homem que é um ser cultural, o homem que é um ser natural, o homem que é um ser pensante, e todas essas características fazem dele um ser livre. Tá? Pois bem, seguindo a partir daqui, nós vamos então ver um pouco da própria etimologia da palavra filosofia. O que significa em si filosofia? A palavra filosofia ela é um termo grego, vem de a origem grega, da língua grega, que significa filo ou filia, que seria amor, amizade. Né? E a palavra sofia significaria sabedoria. Então, o filósofo seria um amante do saber. Quando, de certa maneira, aí, o Pitágoras vai dizer: a sabedoria pertence aos deuses, mas os homens podem desejá-la, tornando-se filósofos. Conta-se a história que, de certa vez, alguém teria chegado até o filósofo pré-socrático, Pitágoras, alguém teria chegado até ele e dito assim: Pitágoras, você é um sábio, né? E aí o Pitágoras teria dito: não, eu sou um amante da sabedoria, ou seja, eu sou um filósofo. Tá? Então a palavra filosofia significa isso, amor à sabedoria. E essa sabedoria é que nós precisamos entender em si o que ela significa. O amor à filosofia ou amor à sabedoria, como assim significa, não necessariamente é você apenas estudar. Não é apenas você aprender, mas é o amor que você tem por isso, é o desejo, é a inclinação que você tem para querer saber o porquê das coisas. É o fato de você olhar para o conhecimento como sendo algo muito importante para você, como sendo uma ferramenta para o uso de sua vida, não só para tirar boas notas na escola, mas também para que você saiba, por exemplo, como você deve viver, o que você deve ou não deve fazer, o que é o bem, o que é o mal, né? Quais são as virtudes que o ser humano deve cultivar? Devemos buscar o quê? A fidelidade, a felicidade, o amor, a justiça, a compaixão. Então, essas perguntas, elas são perguntas de caráter filosófico. E o filósofo é aquele que, olhando para perguntas como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, ele não, digamos, tem uma atitude de preguiça, porque, de fato, ser filósofo, ou a atitude filosófica, pelo menos, que a primeira atitude filosófica é o próprio espanto, né? Por isso que dizemos que todo filósofo ele é uma criança, porque quando o filósofo ele olha para algo que é misterioso a ele, ele se espanta com aquilo. E isso faz com que, mediante esse espanto, ele seja levado a buscar conhecimento, para entender aquilo que até então ele não entende. Porém, quando você se espanta com algo desconhecido e você acaba, mediante esse espanto, tratando a sua dúvida, o seu questionamento e o seu desconhecimento, como a gente chama na filosofia, a sua ignorância, quando você trata a sua ignorância como uma coisa normal a ponto de, não tem para que eu estar lendo e estudando sobre isso, isso faz de você uma pessoa que, infelizmente, não é um amante do conhecimento, não é um amante do saber. Então, o primeiro passo para você ser um filósofo, porque sempre os meus alunos de sexto ano dizem, mas professor, o que eu preciso fazer para ser um filósofo? Eu digo, primeiro, observe as coisas ao seu redor e tente ver aquilo que, pelo que parece,
não é bem como a aparência diz. Ou seja, tente ver aonde as coisas elas podem ter uma interpretação e a visão diferente daquela com que muitos já falam para você. E a partir disso, você vai se espantar com essa novidade de conhecimento que você vai ter e, consequentemente, você vai chegar a começar a fazer uma série de questionamentos que te levarão provavelmente a uma resposta. Tá bom? Então, filosofia é uma atitude, um modo próprio de se posicionar frente à realidade, levando o homem ao questionamento constante dos fatos, ideias, acontecimentos, valores, enfim, tudo o que faz parte da vida humana. Então a filosofia, ela é uma ciência humana. Não há filosofia sem o ser humano, sem o filósofo, sem aquele que vai pensar as ideias, sem aquele que vai trabalhar os pensamentos, os conceitos. E caso isso não seja realizado por alguém, né, por um ser humano, quem realizaria? Quem seria? Você já viu alguma vez o gato ou o cachorro filósofo? Você já viu alguma vez o papagaio, um periquito ou um beija-flor filósofo? Não tem. Eles não têm essa capacidade, essa habilidade. Nós temos. E a capacidade de se interessar por tudo aquilo que leva em consideração justamente o ser humano. Assim sendo, podemos então apontar pelo menos aí três definições distintas daquilo que seria filosofia. Alguns vão apontar que filosofia é o modo de viver ou sabedoria de vida. Entendido dessa forma, a filosofia tem um caráter pessoal. Esta é a minha filosofia de vida. Em algum momento você já deve ter ouvido alguém falar: mas essa é a minha forma de pensar, essa é a minha filosofia de vida. E não necessariamente isso significa que a filosofia em si seja isso. Lógico que, quando eu digo eu não gosto de filosofia, isso já é uma filosofia. É um modo de pensar. Né? Vale levar em consideração, por exemplo, Diógenes, né? Que era considerado, né, o Diógenes, o cínico. Cínico não na conotação, na forma de dizer que nós temos hoje, como uma pessoa falsa, enfim, mas porque vem do grego cínimos, que significa justamente cão. Então, o Diógenes dizia que a própria filosofia era inútil, mas foi considerado um filósofo, é considerado um filósofo do período helenístico. Né? Mas a forma de você pensar e viver sua vida cabe dentro daquilo que nós temos por definição como filosofia. O outro ponto é um pensamento ou origem das ideias, nesse caso, a filosofia ela vai ser tida como um simples ato de pensar. Estou filosofando. Em algum momento você já viu aquela imagem do Rodin, né? O Le Penseur. O cara lá sentado, com a mão ali, né? Com um punho cerrado no queixo, pensando. Vamos uma representação, lógico, né? Que a estátua ela não vai pensar. Mas muitos acreditam que o filósofo ele é alguém que está parado em algum lugar o tempo todo, deitado, sentado, em pé, se balançando na rede, sentado no sofá, pensando. E ele acha que isso é filosofia. Faz parte, faz parte. Mas o filósofo não faz apenas isso, parar, pensar, enfim. Tem filósofos ou pensamento, ou você nunca esteve numa rua cheia de pessoas, coisa que faz muito tempo que a gente não faz, né? Então, você está numa rua cheia de pessoas, aquela movimentação, pessoas esbarram em você, tocam em você, aquela coisa tal, e nós temos o quê? Nós temos esse contato, com várias pessoas, um ambiente turbulento, mas mesmo assim você está pensando, refletindo muitas vezes. Né? Como você também pode estar dentro de um ônibus, cheios de gente, né? Um aperto, no metrô, ou entrando num avião, ou saindo dele, e de repente você vê muita gente e você começa a pensar e refletir sobre aqueles momentos. Né? E, por último, busca da verdade e fundamento teórico sobre o homem.
A filosofia vista em sua concepção mais correta é o modo de pensar o mundo. Então não é só simplesmente eu dizer essa é minha filosofia de vida, ou eu estou pensando, logo eu estou filosofando, mas eu posso juntar tudo isso e imaginar que a minha filosofia de vida é resultado do fato de eu filosofar, de eu parar e gastar tempo pensando e refletindo sobre a vida, e isso me dá uma visão de mundo, o que a gente chama na filosofia de cosmovisão. Cosmos, universo ou mundo, e visão seria a própria visão do cosmos, ou a visão do mundo ou do universo ao nosso redor. Pois bem, o que não é filosofia? Filosofia não é considerado por muitos como uma ciência. E por quê? Porque para muitos a ciência ela tem que ser experimental, no sentido de que as ideias filosóficas nem todas nós temos a capacidade de levar para um laboratório e digamos assim, fazermos manipulações num laboratório e no final sairmos com aquela ideia ali, ó, tá vendo? Tá aprovado isso. Lógico que deve levar em consideração o seguinte: as produções científicas, principalmente o pai da ciência moderna, como assim é considerado Francis Bacon, era filósofo. Vai levar em consideração que Aristóteles, que é considerado por muitos o pai da biologia, também era filósofo. Então, essas ciências, outros pensadores, né, para o próprio Galileu Galilei vai ser considerado, Sir Isaac Newton, né, muitos vão colocar o próprio Charles Darwin como sendo também filósofo, né, e vários outros que também enveredaram nesse campo da ciência, né, e também do campo da filosofia. Porque a ciência ela parte de um princípio, de uma ideia preconcebida, digamos, partindo de um pressuposto. E a partir disso vamos fazendo experimentos, e uma vez que, todas as vezes que se repetir aquele experimento, se tiver o mesmo resultado, se chega a uma verdade científica. Né? Alguns vão dizer que a filosofia não é uma ciência. Já nós costumamos colocar a filosofia como sendo uma ciência humana. Isso significa que ela é muito variável. Significa que a forma de pensar filosófica dos dias de hoje possa ser que, e provavelmente não será a forma de pensar daqui a 10, 15, 20, 100 anos. Né? Pois bem, aí nós temos aí, ó, filosofia não é uma religião, apesar que existe a filosofia da religião, que seria quando a própria filosofia faz uso da religião, a própria religião faz uso da filosofia para explicar seus pressupostos, suas ideias. Exemplo, o período patrístico, na figura de Santo Agostinho, e no período escolástico, na figura de São Tomás de Aquino. Tá bom? É quando ali a gente tem a chamada filosofia cristã. Entre outras também, o budismo, né, que tem um aspecto religioso, traz a sua filosofia. As ideias de Confúcio também trazem filosofia, e assim vai. Então, alguns dizem que é pensar em nada, e não é dizer eu estou pensando em quê? No nada. Pensar sobre o nada é filosofia. Mas filosofia não é pensar nada, ok? Detalhe importante isso. Então, algumas atitudes filosóficas: negação, questionar e depois um resultado. Negação de quê? Negação de que talvez aquilo que seja verdade não seja. Então, muitas pessoas terem te falado a vida inteira uma verdade que você acreditou que era, mas depois, quando você vai analisar, não é uma verdade. Não faz parte dessa verdade na qual você entende, você acredita. Então, primeira coisa que o filósofo muitas vezes faz é negar que aquilo seja uma verdade. Depois ele vai questionar, ele vai fazer uma série de questionamentos, de análise, reflexões e tal. E como resultado, ele tem, então, aquilo que foi o produto de sua reflexão, o produto do seu esforço intelectual. Tá bom? Então, ó, veja só. Isto é ser filósofo. Aí nós temos aí, ó, primeiro, reconhecer sua própria limitação, sua ignorância frente a tudo o que há para ser conhecido e buscar incessantemente o conhecimento da verdade. Então a gente lembra logo de Sócrates, quando Sócrates, filósofo grego,
ateniense vai dizer: só sei que nada sei. Não que o Sócrates estivesse mostrando que ele era um ignorante a ponto de não saber de absolutamente nada. Mas ele sabia que não sabia de tudo. Ele sabia que sábio era quem conhecia os limites da sua própria ignorância. Aquele que sabe até onde ele sabe. Então ele vai trabalhar dentro dessa visão. No livro Banquete, na página 204, o Platão, que foi aluno de Sócrates, vai dizer o seguinte: dos deuses nenhum filosofa, nem deseja tornar-se sábio, pois o é. Nem se algum outro é sábio, não filosofa. Nem por sua vez os ignorantes filosofam, ou desejam tornar-se sábios, pois é isto mesmo que é difícil com relação à ignorância. Aquele que não é nem belo, nem bom, nem sábio, considera sê-lo suficiente. Aquele que não se considera ser desprovido de algo, não deseja aquilo de que não acredita precisar. Platão deixa muito claro. Existe uma série de pessoas que vão pensar: eu não preciso saber disso. Isso não é importante. Isso não é relevante. Ou seja, eu já sei demais. E aí cai no conformismo. Ah, eu não vou estudar para a prova. Mas por quê? Ah, porque eu fiz uns testezinhos ali, eu acertei 8 questões de 10 questões. As 10 questões que eu respondi, acertei 8. Então tá bom, tá de boa. O Platão entende que você vai pensar que você já é suficientemente bom e você vai deixar de evoluir, de crescer, de ir mais além do que você pode. Pois bem, nós encerramos aqui essa nossa aula número 2 sobre o ser humano pensar e a introdução à filosofia. E na nossa próxima aula nós vamos seguir detalhando os principais ali períodos da filosofia, da história da filosofia. Ok? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau.